Debate aberto, uma produção da Universidade de São Marcos, hoje está conversando sobre pedagogia inovadora. Nossos convidados são os pedagogos Sueli Dibe e Felipe Tribuzzi, que participaram de uma missão educacional em Moçambique. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre a metodologia do curso de vocês, de pedagogia inovadora. A metodologia que nós utilizamos foi o uso de oficinas, de dinâmicas e utilizando recursos que eles pudessem ter no dia a dia deles. Quais, por exemplo? Então, por exemplo, nós levamos computador, mostramos uma mídia com filmes, sabendo que eles não têm isso no dia a dia. E aí o que era para causar um incômodo e levá-los ao questionamento de como que eles iriam trabalhar o que nós explicávamos na praxis diária deles. Então, o que nós fazíamos quando aplicávamos as dinâmicas e as oficinas? Indo buscar recursos ao redor, como gravetos, como areia, como pedras. E essas dinâmicas eram feitas em cima desse material. Não só o material que nós levamos, que é um material impresso, um material bonito, mas mostrando para eles que eles podem trabalhar usando a criatividade. E aí é que entra a pedagogia inovadora, que a pedagogia é a mesma. A gente chamou de pedagogia inovadora, não que nós fôssemos apresentar uma pedagogia nova, uma invenção. Não era nada disso, isso ficou muito claro para esses participantes. Quando a gente fala em pedagogia inovadora, é o quê? É uma mudança na praxis. Então, ela é uma prática que se inova a cada dia. Como? Quando você se utiliza da sua criatividade. Então, nós fazíamos dinâmicas, como o Sueli disse, algumas brincadeiras que aparentemente eram brincadeiras, mas tinham um fundo pedagógico, para essa mudança de prática, porque o costume deles são super tradicionais. Giz, aquele caderno já amarelado, sempre a mesma lição, as mesmas músicas, e isso, né, se encerrava aí a prática. Então, a gente apresentava esses recursos diferenciados e colocava para eles, bom, isso vocês não têm, então como vocês podem suprir, né, essa falta? Então, buscando no ambiente que vocês têm. Então, com gravetos, pedras, a gente conseguia construir novos recursos para que eles ministrassem algum tipo de conteúdo para os alunos. Correto. E essas pessoas que vocês estavam ensinando em Moçambique seriam multiplicadores? Eles levariam isso para as outras escolas ou eram os próprios professores das escolas que participavam desse projeto? Não, eles seriam os multiplicadores. Então, o que nós sentimos? Ali haviam diretores, assessores, técnicos pedagógicos, supervisores. Então, o professor, que esse é quem vai proporcionar a transformação do ensino, não estava presente. Ele ia receber essa informação posterior. Mas por que ele não estava presente? A estrutura não permitia? A estrutura não permitia naquele momento. Isso eles perceberam quando nós concluímos. Na própria avaliação que nós pedimos que eles fizessem da nossa didática, e isso eles também sentiram que eles teriam dificuldade de transmitir aquele conhecimento adquirido, porque muita informação ia se perder até chegar no professor, que seria a pessoa ideal para estar adquirindo aquele conhecimento. Até porque foi um curso que ele não teve um roteiro, foi um curso totalmente vivencial, experiencial, cheio de reflexões. Então eles não tinham uma receita para multiplicar. Então, por isso que até na nossa avaliação, eles solicitaram que nós voltássemos para lá e ministrasse esse curso diretamente para o alvo, que são os professores que estão atuando em classe. E existe essa possibilidade de vocês partirem para a segunda etapa do projeto? Acreditamos que sim. Vai depender da empresa alemã? Depende da empresa alemã nos convidar para que isso aconteça. Eu gostaria que vocês destacassem alguns pontos dos resultados apontados neste relatório do curso Pedagogia Inovadora. Um dos pontos que nós levantamos ao fazer a avaliação final foi de que uma das propostas do curso era que eles desenvolvessem um diário de aprendizagem. Ou seja, cada participante, ao final do dia, deveria fazer um relato do que tinha visto, como tinha visto e o que tinha de lição aprendida daquele dia. E aí, no dia seguinte, eles deveriam explanar aquilo para todo o grupo. E a gente percebeu que eles têm uma dificuldade imensa em fazer isso.
Eles estão muito condicionados a produzir atas, relatórios, e não reflexões. Então, esse foi um ponto que foi levantado na nossa avaliação. Um outro ponto, que eles ficaram muito contentes, foi com a questão metodológica mesmo. Porque a partir das dinâmicas e brincadeiras, eles perceberam que é possível se aprender alguma coisa. Eles não tinham essa visão, eles não tinham essa ciência. E um outro ponto também é que deste resultado todo, eles perceberam também que eles não são capazes de multiplicar esse conhecimento, porque não existiu a tal da receita. Então, eles solicitam até para a gente, foi em forma de uma avaliação escrita, de que nós voltemos para lá e dar esse curso diretamente para os professores. Esses foram os 3 pontos assim, principais da avaliação. Correto. E em continuando esse projeto, nessa segunda etapa, vocês vão fazer uma receita para poder estar os multiplicadores tendo uma noção de por que caminho seguir? De forma alguma. Não, não tem receita. Porque essa não é uma linha pedagógica muito... Não, porque assim, a sua clientela, o seu aluno, ele sempre é diferente. Você tem que adequar tudo à sua clientela, ao seu grupo de trabalho. E foi isso que a gente tentou mostrar para eles, que não existe uma receita. Então, primeiro você tem que fazer um diagnóstico de com quem é que você vai trabalhar. E assim montar todo um conteúdo, enfim, para você ter esse trabalho render. Como é que é a estrutura educacional em Moçambique? É parecida com a nossa aqui no Brasil? Ensino fundamental, ensino médio, ensino superior? São 12 anos também, o ensino fundamental. Só que eles não é uma educação... O nosso é 9, né? São 9. Isso, 9... Não. Agora é 9, né? Eles incluem, nesses 12 eles incluem o ensino médio. Então, eles chamam de classes, primeira classe até a 12ª classe. Então, o ensino fundamental é concluído na 9ª classe. Então, é ensino fundamental, como aqui. E aí tem décima classe, 11ª e 12ª, que corresponde ao nosso ensino médio. Aqui. E lá é interessante que quando você faz a 10ª classe... você já pode, para escolher se vai ser professor ou trabalhar no hospital, você tem que cursar até a 12ª classe. Você disse assim, ser professor ou trabalhar no hospital. Não existem as outras profissões? Não. Como assim? Não tem mercado para isso? Não existe mercado. Nem escolas que formem advogados? Não existe opção nenhuma. É impressionante, porque a pessoa termina o equivalente ao nosso ensino médio. E aonde que ela vai trabalhar? Porque não existe empresa, não existe indústria. Então, o trabalho que tem disponível para aquela pessoa que conseguiu alcançar esse grau de instrução é ser professor, onde os homens são 95% da maioria. Então, muitas profissões... 95% são professores, são homens. São homens. As mulheres, cabe a elas trabalhar na horta. Mulher normalmente não consegue concluir, porque ela se casa muito cedo, por uma imposição dos costumes, com 9, 10, 11 anos ela já está casada. Tão cedo assim? Tão cedo, e o que acontece? Que eles chamam das questões de gênero. Então, as meninas são as que não têm condição de ficar na escola, porque se com 11 anos elas já se tornam mães, então a mulher, o marido casa com aquela mulher com 1, 2, 3, porque eles são polígamos. Isso aceito pelo Estado? Aceito pelo Estado, é um costume que eles encaram normal, é o cotidiano deles. Isso é um outro problema, um outro agravante, porque faz com que a AIDS torne-se um ciclo difícil de acabar. Mesmo tendo tantas organizações governamentais que estão presentes e atuantes, explicando as maneiras preventivas, o fato desse costume da poligamia faz com que essa doença ali prolifere de uma maneira... e para terminar vai ser bastante difícil. Um outro detalhe que o Felipe estava falando, quando a pessoa estuda, quando ela termina a 12ª classe e ela consegue entrar num curso de graduação e concluir, ela passa a ser doutor com D minúsculo. Sim.
E quando ela conclui um curso de especialização, mestrado, doutorado, aí ela tem um título de doutor com D maiúsculo. Com D maiúsculo. Então, em nosso curso, nós tínhamos alguns doutores com D minúsculo, com D maiúsculo, e hoje a gente recebe alguns e-mails desses doutores muito satisfeitos com o nosso curso, pedindo para que a gente volte e ministre essas técnicas que eles desconheciam. Foi muito bom. Nós já estamos ao final do nosso programa, mas antes de encerrar, eu gostaria que você falasse, nem que seja brevemente, sobre o site, né, pedagogos.pro.br. Eu entrei, visitei o site de vocês e me pareceu um site bastante bom da área da pedagogia, com possibilidades de você estar, até com as crianças tendo possibilidade de brincar com alguns joguinhos que tem. Então eu gostaria que você falasse um pouco sobre o site que nós estamos publicando aqui na nossa tela, né? O pedagogos.pro.br. Então, quando nós estudamos aqui na Universidade de São Marcos, a ideia surgiu de explicar para as pessoas o que é que o pedagogo pode fazer. Que o pedagogo não está restrito somente à docência, que hoje o pedagogo pode trabalhar no mercado corporativo, acadêmico, com projetos em terceiro setor, em vários locais. É um mercado que está muito aberto, onde o pedagogo é requerido para trabalhar com a tecnologia também. E esse incômodo que nos causou fez com que nós construíssemos esse site, que hoje está sendo reestruturado, onde nós vamos colocar os projetos, a parte até de consultoria pedagógica. Além Poderiam disso, colocar o relatório de vocês? Com certeza, vai ser inserido brevemente. Hoje eu acredito que as consultorias é o carro-chefe dessa nossa empresa, digamos assim, e é nisso que ele será reestruturado. O debate aberto de hoje falou da experiência de 2 ex-alunos da Universidade de São Marcos, que participaram de uma missão educacional em Moçambique, na África, os pedagogos Sueli Dibe e Felipe Tribuzzi. Obrigado pela presença de vocês, obrigado pela sua audiência. Nós voltamos na próxima semana. Até lá!